Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a estrutura tupla, que nada mais é do que uma sequência de elementos semelhante a uma lista, com uma diferença, né? Você não pode alterar esses elementos. Uma vez que uma tupla é criada, ela é imutável, os elementos não mudam de posição e você não pode nem inserir nem remover elementos dessa estrutura. E a utilização dela é como retorno de funções. Quando você precisa retornar mais de um valor, numa função, normalmente você retorna no formato de tupla, tá? Aqui eu estou mostrando como criar uma tupla com chamada T1 aqui, com esses três elementos. Esse elemento poderia ser uma lista, esse poderia ser um dicionário, esse aqui poderia ser um objeto de uma classe. O que você vai usar dentro da tupla não importa, tá? Pode ser qualquer tipo de objeto. Eu vou exibir ela na tela aqui, e o que é importante vocês notarem é o formato que ela é apresentada, com o parênteses, certo? Então você já consegue identificar que uma tupla ela é representada por parênteses, um dicionário é representado por chaves, e uma lista é representada por colchetes. Então é bem importante que você consiga identificar isso na execução do seu programa, porque às vezes você vai utilizar uma função da biblioteca ou de uma API que você instalar e ela vai gerar um retorno e você pode olhar e falar, mas o que é entre parênteses? Ou por que veio entre chaves ou colchetes? Né? Então você vai entender o que ele está retornando. Nesse caso aqui, parênteses é uma tupla. E aqui eu estou criando uma tupla com um único elemento. Tá? Esse exemplo é interessante porque nós temos que usar uma vírgula para criar uma tupla com um único elemento. Tá? Se você tirar essa vírgula aqui, ela não funciona, somente quando for um único elemento. Tá? Aqui eu inicializei uma tupla vazia, entre parênteses, e aqui eu coloquei o elemento nela, certo? Isso daqui você vai ver também quando você trabalhar com um banco de dados SQL, que a forma de você passar parâmetros para o banco de dados é por meio de tuplas. E aí você vai, quando você for usar apenas um parâmetro, por exemplo, fazer uma consulta no banco onde você informa apenas um parâmetro, você tem que passar uma tupla de um único elemento. Então você vai criar ela dessa forma aqui, com a vírgula no final. Tá? E aqui o conceito de desempacotar uma tupla. Então veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando os três valores da tupla T1, lembra, os três valores da tupla T1, e estou atribuindo respectivamente as variáveis A, B e C. Tá? Então você vai ver que cada uma das variáveis recebeu um dos elementos da tupla. Então isso é o desempacotamento de tuplas. O T1 poderia ser uma função que fez algum trabalho e retornou essa sequência para você. Tá? Se você não tiver interesse em algum dos valores da tupla, você simplesmente ou pode ignorar eles ou pode usar um underline, dessa forma aqui. Então, dessa forma, você está pegando apenas o primeiro e o segundo elemento. Então, eu vou apagar essa linha aqui do C e vou executar. Você vê que o código funciona normalmente, porém, o underline aqui na terceira posição está ignorando o terceiro elemento da tupla. E se você tentar pegar mais elementos do que a tupla possui, por exemplo, o D, ele vai dar um erro falando que não tem elementos suficientes para desempacotar, porque você colocou pedindo 4 elementos, mas a tupla gera só 3. Então veja o erro aqui quando você tenta desempacotar mais valores do que a função ou do que a tupla possui, certo?